Estamos ao vivo, começando mais uma live da série das Arqueolives, né? Todo mês aqui no canal Arqueologia e Pré-História e no canal Arqueologia Alternativa, da Cris Amarante. Então já aproveito para dar as boas-vindas aqui à Cris Amarante. E aí, Cris, tudo bem? Olá, Juca, tudo bem? Feliz primeiro Arqueolives de 2021, né? Maravilhoso com a Melian, bem feliz Que bom. de estar Como estão aqui. as coisas da arqueologia em Portugal? Você está em Portugal Caminhando, agora, né? sim. Apesar da pandemia, trabalhamos normalmente, com máscara sempre. Claro, sempre com máscara. Então, vamos chamar aqui a doutora Melian Gaspar, que vai falar hoje aqui pra gente das famílias Caribe, né, dos grupos Caribe, os ameríndios, que habitaram a Amazônia e que têm uma certa relação com o Caribe, né? Tanto é que tem esse nome, né? Caribe, né? Por que será que tem esse nome? Então, bem-vinda, doutora Melian Gaspar. Muito obrigado por ter aceito esse convite para essa live, né? Falar da sua pesquisa. Gente, a Melian, ela foi a campeã, né? Tirou o primeiro lugar do concurso do IFAM, melhor tese de arqueologia, né? Da última edição. Meus parabéns. Então a gente já começa um ano com. A gente não encerra com chave de ouro, né? A gente começa as coisas com chave de ouro aqui, né? Bem-vindo, Melian. Muito obrigada, Juca, pelo convite, e a Cris também, por convidarem para participar dessa live. É sempre bom divulgar um pouco nossas pesquisas, né? E o trabalho de vocês com divulgação científica na arqueologia tem sido muito bacana de acompanhar. Espero poder contribuir aqui um pouquinho também. Melian, obrigada por vir. Eu estava lendo o seu currículo, falei, nossa, ela é tão jovem, né? Já fez tantas coisas. Então, assim, desde já, parabéns. A Melian é doutora em arqueologia pelo MAI-USP, Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Fez um doutorado sanduíche em Leiden, na Leiden University, na Holanda. Foi graduada também pela USP em Ciências Sociais, mestra em arqueologia pelo MAI-USP também, e atualmente ela é pesquisadora de pós-doutorado com o tema do Museu da Amazônia. E como o Juca falou, premiada foi, nós nos adiantamos, o convite veio antes da premiação, mas verdade. Nós ficamos muito felizes quando você ganhou. Eu falei assim para o Juca, a Melian entrevistada, ela que ganhou o prêmio. Foi uma e o Juca ela mesma. A gente já tinha previsto, né? Ah, imagina. Não, a primeira vez que eu olhei a sua tese, eu fiquei impressionado. Eita, Maravilhoso o obrigada. trabalho, maravilhoso. Espero poder transmitir um pouquinho disso para todo mundo agora. Vamos sim. Você está com a sua apresentação aí, né, Melian? Sim. Então, vamos falar um pouquinho das famílias dos ameríndios Caribe, né? Quem são essas pessoas, Melian? Quem são esses grupos Caribe? Bom, eu vou falar então um pouquinho dessa pesquisa que eu fiz na tese de doutorado, e o foco foi justamente pensar então nesse grupo linguístico Caribe, né, que a gente fala é família, que não necessariamente é um grupo indígena, né, que chama Caribe. Esse Caribe é o nome da família linguística, e dentro dela tem mais ou menos mais de 25 povos que falam línguas dessa família, né? É que nem a gente pensar na família linguística latina, por exemplo, que compreende espanhol, português, italiano, mas não necessariamente português é falado por um único povo, né? Falado tanto em Portugal, quanto no Brasil, quanto em outros países de colonização portuguesa. E é a mesma coisa com as línguas indígenas, né? Então tem essa família Caribe, e aí tem as línguas Waiana, Acauaio, Waiwai, Cachuiana e assim vai. Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que elas são divididas, assim. Belezinha. Se quer abrir sua apresentação, a gente já coloca ela aqui. Posso abrir, né? Eu vou falar um pouco dessa família Caribe, indígena, e a relação delas com as cerâmicas, né? Porque aqui vou falar então quais são as questões arqueológicas que a gente tem para poder relacionar, por exemplo, uma língua, uma identidade de um povo com o que a gente encontra arqueologicamente, que são os artefatos, que é o registro arqueológico, né? Então são as perguntas da arqueologia bem genéricas, né? Existe uma correlação entre os padrões de cultura material, os tipos de coisas que a gente vê na cultura material, né, nos objetos, com identidades, né, a variabilidade artefatal, ou seja, os diferentes tipos de artefatos,
podem ser uma chave para a gente reconstruir essas fronteiras sociais, identitárias no passado, são coisas que a arqueologia pergunta desde sempre, né? Quem fez essas coisas que foram deixadas para trás, que ainda se faz no presente? E aí eu resolvi pesquisar um pouco dessa pergunta no caso específico, então, desses povos indígenas que falam línguas da família Caribe, que é na Amazônia brasileira e guianense, e as produções cerâmicas especificamente, porque a cerâmica é um dos materiais que a gente mais encontra na Amazônia, né? E aí aqui, por que a família Caribe com alguns conjuntos cerâmicos, né? Porque em algum momento os arqueólogos começaram a associar, então, essa família com alguns padrões de cerâmica que a gente divide em conjuntos, né? Em tradições, fases, estilos, séries, culturas, o que quer que seja. A gente faz isso para, estudando a cerâmica, a gente divide nesses conjuntos, de acordo com algumas características da cerâmica, e alguns desses conjuntos, então, são associados a determinadas famílias, né? No Brasil, um dos casos mais consistentes dessa associação é da família Tupi-Guarani, com um determinado tipo de cerâmica, que isso é bem estudado, isso é uma correlação bem forte, né? Já para a família Caribe, isso é um pouco mais difuso. Então, né, algum dos motivos por que alguns conjuntos cerâmicos foram associados à família Caribe vem de uma associação do conjunto que chama série arauquinoide, que é um tipo de cerâmica da Venezuela, que foi bem fortemente correlacionada com os povos caribes que ali habitaram. E aí, por essa cerâmica da arauquinoide ser muito parecida com uma que se encontrava na região de Santarém, que chama tradição em siso ponteado, que é essa imagem aqui, já foi feita essa correlação, então, que esse tipo de cerâmica significava que eram esses povos Caribe que estavam ali. Então, eles foram vendo que, né, pela localização e as rotas de expansão e difusão dessa família linguística, elas batiam muitas vezes com a dispersão dessa cerâmica nos lugares. E aí também um elemento, né, que não se sabe bem por que começou a ser associado, que é o uso do cauixi dentro dessa cerâmica. Toda essa cerâmica usa como tempero, né, que a gente chama, que é uma coisa adicionada à argila para deixá-la mais maleável, mais fácil de trabalhar. Então, esse tempero seria esse cauixi, que é uma espícula de esponja de lagos, de água doce, que é muitas vezes encontrada nessa cerâmica arqueológica. E aí isso, por alguma razão, que não é muito clara, foi associada também aos povos da família Caribe, né? Cauixi é um negócio que muita gente reclama de coceira, né? Dá muita coceira, e mesmo assim o pessoal usa para fazer cerâmica. Até hoje, né, no Parque do Xingu, os uau já usam. É engraçado que o negócio fica coçando ainda hoje, né? A gente pega essas cerâmicas de 3 mil anos atrás, você tem cauixi, e o treco coça. Tem muita galera que usa luva, né, quando vai analisar a cerâmica, porque o treco quem analisa a cerâmica com cauixi sofre às vezes. Eu vou mostrar aqui no mapa, mais ou menos, como essa cerâmica arqueológica está distribuída, tá? Então, aquela arauquinoide que eu falei que é na Venezuela, eu não estudei, eu deixei a Venezuela um pouco de lado, né, para não, porque era muita coisa aí para estudar na tese, foquei mais para esse lado aqui das Guianas, né, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Brasil. Então, essa cerâmica arqueológica, ela fica muito aqui, né, nessa costa das Guianas, vou até mostrar ela aqui para vocês, como ela se parece, né, são essas diferentes culturas, tem muito esses modelados, incisos, etc., e ela é muito, né, similar, assim, pelo menos visualmente, a essa cerâmica aqui, que é inciso ponteado na região de Santarém, Conduri também, parece um pouco com isso, né, também, muito aplique, modelado, esse padrão de inciso e ponteado, que é o que dá nome, né, à tradição, apesar daqui ser a Conduri, que é bem, né, um tanto similar aqui a essa tradição Santarém, fase Santarém. E também tem a cerâmica Coriabo, que foi bastante relacionada aí com povos de língua caribe, mas também com outros povos, como eu vou falar mais adiante. Ela é um pouquinho diferente já, né? E a coriaba, ela tá em vários lugares, principalmente aqui no Amapá, tá? Mas foi encontrada até aqui no Baixo Amazonas, Suriname, lá na Guiana, onde ela foi
identificada pela primeira vez, na verdade, né? E aqui, assim, tá lá embaixo, não tá mostrando no mapa, mas no Alto Rio Xingu, onde tem o Parque Indígena do Xingu, né, que tem os Uauja que fazem a cerâmica com cauixinha ainda hoje, só que os Uauja, eles falam uma língua de outra família linguística, que é Arauá, que não é Caribe. Mas a cerâmica arqueológica de lá, associada aos Caribes, é similar a essa da tradição inciso ponteado também, né? Bastante parecida. E tem povos de língua caribe que moram lá também, só que eles não fazem cerâmica hoje. Um outro conjunto de cerâmica que é mais do período colonial, aqui a gente está falando, né, essas outras de 1000 anos atrás, 1000 e poucos anos atrás, então antes da colonização. Aí tem outro conjunto cerâmico aqui, arqueológico, mas que foi datado do período colonial, que é essa fase Rupununi, que foi identificada pelos dois grandes arqueólogos da Amazônia, Evans e Meggers, e a cerâmica Waiwai, que são em assentamentos antigos dos Waiwai, e aqui eles associaram diretamente aos Macuxi, também de língua caribe, mas já foi contestada que pode ser, né, a vários outros povos ali da região também, não só os Macuxi, depois eu falo mais também. Então isso é para vocês terem uma noção, né, do que é essa cerâmica arqueológica que foi associada aí aos povos caribe. Só que aí então, né, vamos voltar para quem são esses povos que falam línguas caribe, esses povos indígenas. E aí a linguística, ela faz uma divisão, né, dessa família toda, como faz de todas as famílias, para entender qual é a relação entre uma língua e outra, quando elas se separaram no tempo, há quanto tempo essa família toda surgiu e foi se diferenciando, né? E ao contrário da família Tupi-Guarani, que é bastante estudada pelos linguistas, tem até uma reconstrução do proto-Tupi-Guarani, que seria a língua que deu origem a essas outras, para o caso Caribe não tem, né, um estudo assim tão forte, como se diz, tão consistente, né? Essa aqui é a divisão mais recente, né, feita pelo GD em 2012. Então ele divide aqui essas mais ou menos 25 línguas em diferentes grupos que têm mais relação entre si, né? Então você vê aqui o Waiwai, ele está mais relacionado com o Cachuiana, né, dentro desse grupo, do que com os Bacairi ou Arara, então num outro grupo. Mas tem algumas que não são relacionadas com ninguém ainda, né? Por exemplo, o Apalai, apesar de os Apalai morarem faz muito tempo com os Waiana, e como eu mostrei na cerâmica, é quase impossível de diferenciar a cerâmica deles e outros aspectos da cultura material também. Então, né, isso ainda está sendo discutido, né? Qual que é essa proximidade entre uma língua e outra, que é a história desses povos, né, em relação à língua. Essa lista que a gente está vendo seria mais ou menos aquilo que os biólogos fariam com um cladograma, nas divisões de grupos. Sim. De ancestralidade, seria mais ou menos isso. É bem parecido, só que aqui não mostra, né, quem é ancestral de quem. É só proximidade, porque eles ainda não têm muito isso pronto. Né? No caso do Tupi-Guarani, eles têm um cladograma mais que mostra isso de ancestralidade, né? Mas aqui não. A linguística é bem parecida com a biologia no estudo no uso desse método, né, de filogenética. Uhum. A antropologia também tem um jeito de pensar os povos de língua caribe, né? Por muito tempo, eles pensaram que os caribes se unificavam assim por serem um povo com hábitos canibais, belicosos, que atacavam todos os outros da região, e era isso. Isso influenciou muito a leitura arqueológica da associação com as cerâmicas, porque para as cerâmicas o modo de expansão teria sido esse, uma coisa rápida, belicosa, foi se espalhando. Isso era inspirado nessa ideia de que os caribes eram desse jeito. Isso muito em oposição aos Arawak, que eram dessa família Arawak, que eles eram, pelo contrário, pacíficos, ajudavam os colonizadores, né, na tarefa de colonizar e tudo mais. Então, essa oposição marcou muito o que a gente pensava sobre esses povos. E marcou a arqueologia também. Tanto que essa palavra Caribe, ela vem de um grupo específico que é esse Carina, aqui no ramo da Guiana que eles estão. Que eles habitam toda a costa ali das Guianas, né? Foi o povo Caribe que primeiro entrou em contato aí com os colonizadores, e foi até a Venezuela e chegou aí para as ilhas do Caribe. E então se confundiu um pouco as nomenclaturas e chamavam todo mundo de Carina, mas às vezes eram outros povos também. Era Carina, era Kauaio, Waiana,
resina, tirió, outras coisas, né? Mas isso é só para ter uma ideia, assim, de como, às vezes, a ciência se baseia num senso comum, e o senso comum vem para a ciência também, são umas coisas interligadas, né? A gente está sempre interligado no contexto histórico da produção desse nosso conhecimento. E isso influencia a gente, e a gente tem que reconhecer que teve essa influência, né? E que a gente precisa, às vezes, rever algumas coisas. Então, a antropologia, hoje em dia, ela não vê mais os povos caribes com essas características, né? Pensa mais, a antropologia pensa mais na identidade dos povos como uma coisa autoproclamada, não é o que o outro diz sobre você, é o que você diz que você é em relação à comunidade que você habita, e essa identidade, ela não é necessariamente só ligada à língua que você fala, ela tem várias camadas, né? Tem estratos sociais, tem idade, tem gênero, então complexifica o jeito que a gente olha para a identidade. Mas eu continuo pesquisando assim num olhar mais geral para essa identidade caribe, que eu chamo de identidade etnolinguística, né? Que é a relação que tem o povo, a cultura material, com a língua que fala, porque é nesse nível maior, assim, que a gente consegue fazer umas correlações mais genéricas, né, para a arqueologia, porque no passado não tem como a gente dizer muitos dos aspectos identitários dos povos, porque a gente não tem eles falando sobre eles, então a gente tem que tudo inferir a partir de outros aspectos, né, principalmente da cultura material. Enfim, aí sobre a localização, né, desses povos, para ver se coincide um pouco também com a localização da cerâmica arqueológica, eu fiz alguns mapas, né, pensando aqui, então, na época que os colonizadores europeus chegaram na América do Sul, essa era mais ou menos a distribuição dos povos caribe, né, você vê que eles habitavam territórios super vastos, interligados, e essas partes em branco, na verdade, são povos de outras famílias linguísticas, principalmente aqui na costa das Guianas, tinha muitos povos de língua arawak, que é justamente onde tem bastante daquela série arauquinoide que eu falei, né, nas Guianas, que foi muito associada aos Caribe, principalmente Carina, né, que estão vendo, eles ficam mais aqui na costa, mais próximos da costa. E aí isso foi mudando, né, com a colonização. Aí se a gente pega um mapa do Nimue Daju, que é um mapa bastante famoso sobre a movimentação dos povos indígenas no Brasil ao longo do tempo, desde a colonização até o século XX, meados do século XX, a gente vê que eles mudaram muito, né? Tinha os aparé, eles estavam mais aqui embaixo, eles foram subindo de lugar, a Curi, eles estavam um pouco mais aqui, foram indo cada vez mais para o interior, enquanto os Carina passaram a diminuir o território deles para o lado do Suriname, mas eles se concentraram mais na fronteira Suriname-Guiana Francesa, e aí e a parte que ficou na Guiana, mas aqui ficou meio isolada, né, do resto. Então, vai mostrando que essa é uma coisa, uma movimentação constante. E aí hoje a gente chega nesse panorama, né, de onde é que estão esses povos hoje. Eles estão aí em territórios mais circunscritos, não são tão interligados como antigamente, e só que, né, tem que pensar que o território original deles era outro, era muito mais extenso e muito mais interligado com povos de outras famílias linguísticas também. Enfim, agora indo para produção cerâmica, né? Por que então a gente consegue ligar alguns aspectos da língua com aspectos da cultura material, principalmente a cerâmica, né, que é o objeto arqueológico mais estudado ali na Amazônia, pelo menos dessa época que eu estou falando. O jeito que a gente aprende, né, a fazer uma tecnologia, uma coisa, diga o Juca dos líticos também, ele é todo aprendido socialmente, né? E a gente tem uma metodologia para entender como que é essa produção, que chama cadeia operatória, que é uma coisa muito usada para material lítico, pedra, porque você consegue ver desde, né, do início de fazer objeto até o final, todas as etapas que foram feitas ali. Na cerâmica isso é um pouco mais complicado, porque cada etapa que acontece apaga os vestígios da etapa anterior. Então, né, essa aqui é a cadeia operatória de produção cerâmica genérica, né? Então, qualquer cerâmica que você pega por aí, ela é feita mais ou menos nessa ordem, algumas etapas que são obrigatórias, essas em laranja escuro, né, e algumas opcionais aí nesse mais clarinho. Então, você vai procurar argila, pega um tipo de argila, vai preparar ela com algum outro objeto, outro material, né, o tempero, que eu já tinha falado
falado, pode ser o cauixi, pode ser cerâmica moída que você coloca, pode ser concha moída, pode ser areia, pode ser um monte de coisa, né? E aí o lance é homogeneizar essa argila para ela ser trabalhada, né? Tanto não ser tão úmida, mas ter a quantidade necessária de umidade e tudo mais. Só que depois que ela está feita, você não consegue mais ver tão claramente o tempero que foi utilizado, o método de homogeneização, etc. Mesma coisa da manufatura, né? Quando você faz ela, a principal técnica aqui no Brasil, dentre os indígenas, é a de roletado, que é fazer rolinhos de argila e empilhar um no outro, aí alisa eles, né, para eles se juntarem, deixa a superfície lisinha, você não vê os roletes depois, né, então fica difícil de saber como é que exatamente foi essa manufatura na cerâmica. Depois você queima e você pode cobrir ainda tudo isso com uma decoração, com uma pintura, por exemplo. Então, essa é a dificuldade de estudar, né, essa coisa da cadeia operatória nos objetos cerâmicos, porque no lítico dá para você ver tudo isso, não é, Juca? Então, isso que a Melina está falando de cadeia operatória, né, esse termo que a gente usa na arqueologia, para falar mais ou menos como que é a receita, né, de um artefato, né, é uma coisa, uma receita de um bolo, né, tem todas essas etapas, né, pegar massa, de misturar com leite, papapá, né, não seria muito diferente, né, quando a gente pensa numa cerâmica, que é uma cerâmica pré-histórica, né, uma cerâmica arqueológica, um artefato feito em osso, um artefato feito em pedra lascada. Quando a gente fala de artefato em pedra lascada, que a Miriam fala assim que tem umas certas vantagens no material lítico, o material de pedra lascada, que quando a gente está lascando, né, o material de pedra, ficam as marcas de onde saem as lasquinhas, né? Isso daqui é uma réplica, tá, gente? É diferente, né, do que acontece com um artefato ósseo, um artefato um vasilhame cerâmico ou um artefato de pedra, só que de pedra polida, né? Porque quando você está polindo, você está apagando qualquer outra marca que você fez antes. Então, a única coisa que você vai ter é o produto, deixa eu até tirar aqui, né? Mostrar melhor. O que você vai ter é esse produto final aqui, só as marcas do produto final. Não, você não tem nada do que, como isso daqui foi produzido. Fora que quando a gente está com material de pedra lascada, a gente também tem Que as lascas bonito que esse, saíram do... Juca, É arqueológico. Você tem na réplica, Ah, eu quero ver ecológico. também. Ah, tá. Encontrado no... Lindão. Deixa eu tirar aqui, ó. Só para ver também. Uau! Uma de encontrada no interior do Paraná. Num Muito quintal bonito. da casa de um pessoal. Eles foram fazer alguma coisinha no quintal, encontraram e fizeram uma doação. Aí tá aqui para catalogar e deixar depois em exposição, depois da análise. Enfim, então, né, o material de pedra lascada, você ainda tem as lascas que você consegue analisar todas as etapas desde o comecinho. E como é que você faz na cerâmica? A cerâmica não é uma coisa que você vai diminuindo, tirando coisa, né? É um negócio que você vai agregando, né? Você só vai colocando. Então, é um pouco mais complicado de você analisar. Você tem algumas vantagens, como a quebra, né, da cerâmica, né, Melinha? Que às vezes você consegue, né, a partir da quebra, você vê se foi feito em roletinho, se foi feito de algum outro método. Essa é a coisa, né? A gente adora uma cerâmica quebrada, porque a gente consegue vê-la melhor. Inclusive o antiplástico, né? A gente vai com a lupa lá dentro, vê. A gente quebra mais ainda para fazer uma análise química ou arqueométrica, que a gente fala, né? Que usa recursos da física, por exemplo, fluorescência de raio-x, que é você jogar um raio na cerâmica e ele refletindo, ele te diz quais elementos estão lá. Isso, a maioria desses métodos é melhor de ser estudado quando está quebrada, né? E aí o que eu fiz, na verdade, nessa minha... Desculpa a pergunta. Imagina. Vocês usam termoluminescência também? Sim, termoluminescência para datação? É para datação de cerâmica, né? Que é o método de analisar os grãos de quartzo que tem na argila, né? Na cerâmica, e ver o quanto que eles decaíram ao longo do tempo, o quanto de luz eles absorveram, deixaram de absorver ao longo do tempo, né? Em linhas gerais. Que é a mesma coisa o carbono 14, ele pega o tempo que o carbono, as moléculas de carbono vão decaindo ao longo do tempo. A termoluminescência é a quantidade absorvida de luz pelos grãos de quartzo. Então, teoricamente, essa quantidade teria parado no momento da queima, com uso também, né? Porque os grãos de quartzo são expostos aí à luz, mas se você
você pega eles do interior da cerâmica, eles estão bem protegidinhos da luz, né? Então dá para fazer essa datação em relação mais ou menos ao momento da queima dessa cerâmica. Falando em datação, para quem está assistindo a gente tem um vídeo lá da nossa série de evolução humana que a gente trata só de datação, a gente explica direitinho como é que funciona essas datações de termoluminescência, né, de carbono 14, né, mas em termos bem simples assim, né, quando a gente fala da termoluminescência, é basicamente saber há quanto tempo aqueles grãozinhos, né, que mineraizinhos estão sem tomar luz, né, luz do sol. Sim. Tá atrapalhando muito o som das maritacas aqui na minha janela? Né? Um bom fundo musical. E quando a gente fala do carbono 14, a gente basicamente está querendo entender há quanto tempo um organismo morreu. Né? Essa é a diferença da termoluminescência para o carbono 14. Né? O carbono 14 são organismos vivos e termoluminescência são grãos de quartzo, né, minerais que estão tomando luz há um tanto tempo. Né? Elas guardam aquela radiação e a gente sabe há quanto tempo elas estão sem tomar luz. Antes da gente dar continuidade, Melian, tem uma pergunta aqui do J. Silvério, deve ser João Silvério, ou José Silvério, não sei. Que ele pergunta assim, qual que seria a explicação dos povos mesoamericanos ou pré-colombianos terem uma cultura mais complexa comparado com os nossos índios. Faz sentido falar que é mais complexo? Bom, e aí depende, né, como é que você define complexidade. Essa também é uma outra grande discussão da arqueologia, né, o que é uma sociedade complexa, em relação ao tipo de tecnologia que ela usa, a organização social, né, começa daí, a gente tem que pensar primeiro que é complexo, e depois assim, as escolhas que os povos fazem também ao longo da sua história de um tipo de organização social ou outra, né, porque a gente tem que pensar que esses povos todos estavam em contatos, né, então esses mesoamericanos, eles usavam, por exemplo, mandioca, não, tô dando um péssimo exemplo, mas a gente usou muito milho na Venezuela, né, os indígenas da Venezuela, e depois aqui na Amazônia também. O milho foi domesticado no México, que tinha essas grandes civilizações aí com prédios, edificações, né, uma estrutura social mais concentrada, no governo mais concentrado, etc. Mas aqui se conhecia o milho, que foi domesticado lá também. Então, provavelmente, eles conheciam esse tipo de estrutura social, de edificação e tudo mais também, pelo menos de ouvir falar, né, porque as trocas sempre foram muito intensas entre essas populações. E aí a questão é deles terem escolhido não se organizar dessa maneira, talvez, e talvez porque aqui eles preferiram um outro jeito de fazer. Isso não significa que eles fossem menos complexos, talvez em relação a ter uma edificação como uma pirâmide, sim, mas a gente tem visto cada vez mais, por exemplo, que na Amazônia tinham bastante monumentos, por assim dizer, né, como os geoglifos que estão sendo estudados no Acre, em Rondônia. Teve grandes aldeias e cidades conectadas, como no caso do Alto Xingu, né, que eles têm umas aldeias circulares enormes, que abrigavam uma população muito grande. Provavelmente não era nada simples a organização social dessas pessoas, né, o jeito que elas trocavam e tudo mais. Então, é um pouco a gente relativizar o que é o complexo ou não. E pensando em tecnologia também, né, será que uma ponta de flecha tão sofisticada quanto eram as pontas Clovis, que são famosas aí na América, será que isso é menos tecnológico do que uma pirâmide, né, edificada? Será que isso é menos complexo de fazer? Acho que são questões que a gente tem que se pôr, né? Ô, Melian, e eu vejo tanta ansiedade nas pessoas quererem, desculpa te cortar, ô Juca, das pessoas quererem achar pirâmides que volta e meia se fala, poderiam ter pirâmides na Amazônia, até onde eu saiba, nada comprovado cientificamente. Mas vocês que estudam a Amazônia, né? Tem algum indício, ainda que não seja pirâmide, que é o que todo mundo quer encontrar lá na Amazônia, de grandes construções ou de bases dessas construções? O que você sabe assim, sobre isso? O que eu mais sei sobre isso seriam realmente esses geoglifos, né? Que são montículos feitos de diversos materiais, às vezes é uma terra empilhada, mas com objetos também, ou, por exemplo, fragmentos cerâmicos que já não são utilizados, eram todos empilhados e chegava numa coisa. Tem os sambaquis também, que são umas coisas monumentais, que são amontoados de concha, tem no Brasil inteiro, tem no mundo inteiro, aliás. E assim, né, a pirâmide não é como se a pirâmide fosse o
pináculo da evolução tecnológica, não Uhum. necessariamente. Se pensar, por exemplo, no manejo que os povos indígenas da Amazônia fazem do meio ambiente, criando grandes extensões de castanha do Pará, açaizal, que são plantas que não necessariamente sem o manejo elas ficariam juntas ali, mas foram essas populações que foram manejando e criando e modificando o ambiente numa escala muito grande, né? A Amazônia é enorme. E toda a floresta foi manejada pelos indígenas ao longo de muito tempo. Isso é uma coisa monumental também, que foi feita e que é muito complexa. Não foi ao acaso, né, que foi feito tudo isso. Amelia, eu tenho uma dúvida também, que Pode falar, Cris. a hora que você mostrou o mapa, eu fiquei curiosa, é sempre uma curiosidade que eu tenho quando eu vejo um mapa. Primeiro, adoro ver estudos que comparam lugares, né? Geralmente na arqueologia a maior parte das pessoas estuda coisas muito regionalizadas, um sítio, são poucos os trabalhos de comparação regional. Mas sempre quando eu vejo um mapa mostrando dispersão de sítio, fico na seguinte dúvida, esses eram os lugares onde esses sítios existiam ou foram os lugares que a ciência os encontrou até agora? Porque a gente sabe que às vezes as pesquisas se concentram em determinado lugar, ou por conta de licenciamento ambiental, ou por conta de que algumas universidades se concentraram naquela localização, mas sabemos que a dispersão do povo pode ser maior. Então, qual é a situação que gerou aquele mapa que você mostrou ali? Aquele primeiro mapa, né, do material arqueológico, com certeza tem um viés das pesquisas, né? Se pensar principalmente ali nas Guianas, que estava todo o material na costa das Guianas, que é justamente onde se estão as cidades hoje, onde tem a maioria da população, as universidades, onde tem acesso, porque o resto, o interior das Guianas, ele é que nem a floresta amazônica, ele é coberto de floresta, é mais difícil acesso, tem muita terra indígena tradicional, que, né, não é simples, você, apesar de lá não ser protegido do mesmo modo que é no Brasil, que você tem que ter uma autorização de um órgão federal e tudo mais para entrar, são terras reconhecidas de uso tradicional, então você tem que negociar a sua entrada ali. Tudo isso influencia num viés, né, de que a gente só encontra os sítios nesses lugares, mas eles estão nesses interiores também. Um dia, uma hora, a gente vai encontrar eles também. Só voltando um pouquinho no negócio da complexidade, o pessoal sempre fala isso da complexidade por dois motivos, né? Que o primeiro é que não se divulga tanto a arqueologia para a história brasileira, né? Sempre que a gente vai ver alguma coisa na televisão, a maioria das vezes é coisa lá de fora, né? Coisas que são monumentais e que estão bem preservadas até hoje e pouco se fala do Brasil. Então a gente tem umas coisas assim que estão preservadas e que são super complexas aqui no Brasil e que pouco se divulga, né? Então por isso que a gente não pode depender muito, né, de jornalista para divulgar a ciência, por isso que a gente faz aqui, né? Como a gente está fazendo hoje. Mas a gente tem umas coisas fantásticas aqui no Brasil, como o que a Melian falou do sambaquis, por exemplo, são coisas gigantescas e que estão aí até hoje, né? Tinha umas que chegavam a 50 metros de altura, 200 metros de largura, são coisas monumentais. E quando a gente pensa em Amazônia, tem um outro fator que é os materiais que até hoje muitos grupos utilizam, é tudo material perecível, né? Material que dura por mais de uma geração, mas é um negócio que não vai durar 1000 anos, né? As pessoas vão fabricando, produzindo, né, novas coisas. Então fica muito difícil para a gente saber quais eram os tipos de construções que tinham antigamente naquela região, mas a gente sabe que tem regiões do Brasil que eram muito populadas, né, populosas, né, tinha muita gente ali, então tinha que ter umas coisas um pouco mais maiores, né, do que a gente pode encontrar hoje. Poderia ter umas coisas muito, muito legais, assim. E também essa questão que a Melian falou, né, da complexidade ser muito relativa, né. Se a gente for comparar, por exemplo, que a gente tem, né, o estudo que eu faço que é de Pedra Lascada, quando a gente compara, na maioria das vezes, não é sempre, né, mas se a gente compara o material de Pedra Lascada dos povos indígenas mais recentes em relação aos primeiros grupos que chegaram aqui na América, aqui no Brasil, o material mais antigo que era mais complexo. Mas, por outro lado, eles não tinham agricultura, eles não tinham cerâmica. E aí, quem que é o mais complexo, sabe? Então é uma questão muito relativa exatamente no que a gente está falando de ser mais complexo ou não. Né? Tem coisas que hoje, na nossa sociedade, a gente faz que não são tão complexas quanto o que alguns grupos ameríndios fazem. Se pegar a estrutura de parentesco que eles têm, as regras sociais, assim, isso é um mundo super complexo, difícil de entender, né? Os antropólogos ainda complexificam mais ainda, então, diferente. Continuar falando da cerâmica, né? Voltando aqui, e como isso pode ser uma tecnologia muito complexa também, né? Porque tem várias
técnicas que são utilizadas para melhorar a qualidade da argila, tanto que até hoje, assim, se usa em tecnologia espacial, né, em coisa espacial, eles usam material cerâmico para algumas coisas, para algumas peças, de tão, né, importante que esse material pode ser. Mas a gente à frente do ônibus espacial, né? O ônibus espacial, quando ele entra naquela parte preta, quem já viu, né, aquele ônibus espacial que adentra na Terra, né, quando volta da estação, toda aquela parte preta é cerâmica, né, porque a cerâmica aguenta a temperatura, o fogo, então cerâmica é uma coisa que a gente usa para coisas super complexas até hoje. Sim, exatamente. Mas eu não estou falando dessa cerâmica aqui, né? Eu estou falando principalmente de vasilha cerâmica, que são panelas para uso cotidiano, para cozinhar comida, principalmente para servir bebida, para fermentar a bebida, que era uma prática muito comum, né, que se fazia entre os povos indígenas, e se usava principalmente essas vasilhas cerâmicas, né, que são de vários tipos, que eu já vou mostrar para vocês. Aqui, né, então, essa cadeia operatória, como é que você faz, né, você pega a argila, prepara, de alguma técnica você cria essa forma, que aí a gente divide, né, tem duas nomenclaturas aqui para essa parte da manufatura, que é esse roughing out, que é fazer a forma inicial dessa vasilha, e depois preforming é dar a forma final. Isso vai ficar mais claro com as fotos que eu vou mostrar depois. Aí deixa, né, a argila secando um pouco, e aí faz, se quiser, faz uma decoração, né, um pré-aquecimento, faz a queima para deixar a argila dura, e é isso que deixa ela durável, né, ao longo do tempo, né, tem coisa de cerâmica de 10 mil anos aí que está até hoje para analisar. E depois da queima você também pode pintar, pode fazer outras coisas que quiser de decoração. Um jeito assim, outro jeito de enxergar essa produção cerâmica, eu vou falar bem por cima, que é só para explicar um pouco como é que eu interpreto então, né, os conjuntos cerâmicos a partir dessa cadeia operatória. Eu uso muito um autor que chama Olivier Gosselin, que ele estudou mais na África, mas tem umas coisas que são comuns, assim, que a gente pode tentar entender melhor como isso se daria aqui também. Que é pensar nessa saliência, né, da visibilidade dessas técnicas usadas em cada etapa da cadeia operatória, na vasilha final, né, sem uma análise arqueológica, sem quebrar, sem ficar com microscópio e com lupa, né, só olhando a vasilha. A parte da manufatura, tudo. A resistência que essas técnicas têm de mudar, que tem uma relação com o modo como são transmitidos esses conhecimentos, né? Quando você aprende a fazer cerâmica, você aprende nessas sociedades indígenas que eu estou falando. São as mulheres que fazem cerâmica e elas ensinam para as filhas, para as netas, para as sobrinhas, que são todas moram na mesma casa, né? Elas têm uma proximidade, elas têm uma família, é um grupo familiar, e elas vão aprendendo a fazer a cerâmica de geração em geração. E aí a principal parte é essa da manufatura, que é como você monta a cerâmica, como é que você empilha os roletes e dá essa forma, né, para a vasilha. Esse é um marcador, é muito ligado com o marcador social, que a gente chama de comunidade de prática, que é essa comunidade que desenvolve essa técnica, essa tecnologia, esse aprendizado, né, a mãe, a filha, a sobrinha, esse núcleo familiar, e isso vai se passando de geração em geração, de um modo que você tem uma tradição que é passada, né, e que isso pode durar centenas de anos, né, transmitindo essa mesma tradição. E por que essa parte da manufatura que é mais ligada com isso e não as outras etapas? Porque as outras etapas você não faz nesse núcleo, não faz só nesse núcleo de comunidade de prática. Por exemplo, para ir buscar argila, você vai com um monte de mulheres de outras famílias, de outras comunidades, porque às vezes é um local distante, às vezes você precisa de proteção, você vai buscar argila quando está fazendo outras atividades também. Então, é um pouco mais fácil de trocar informações com outros grupos que fazem cerâmica. Então, você pode mudar, de repente você fala com alguém que ao invés de adicionar cauixi, adiciona caraipé, que é uma casca de árvore que é queimada e adicionada na argila também. Aí você pode resolver mudar isso, não vai mudar muito o jeito que você fazia, mas você pode resolver, porque de repente o caraipé é mais fácil de obter, coça menos do que o cauixi,
resolvi mudar, né? E como minha rede de cooperação essas outras mulheres usam também, pode ser que eu resolva ter essa mudança, né? E outras coisas, como o tratamento de superfície, que a gente chama, que é principalmente a decoração, elas são muito as coisas mais visíveis na vasilha, né? Então, elas podem conscientemente mostrar coisas, ou não, né? Você pode escolher, ninguém pinta a vasilha, porque ninguém quer mostrar a identidade aí, mas muitas vezes querem. Por exemplo, o tipo de pintura, que às vezes é bem parecido com pintura no corporal indígena, eles colocam também nas vasilhas. Isso tudo mostra uma identidade, que a gente chama identidade situacional, porque elas podem mudar dependendo do discurso, para quem se fala, quem fala, com quem, porque é diferente dessa identidade mais enraizada, que seria a etnolinguística, né, que eu falei no começo, que é relacionada à aprendizagem da língua. Também porque aqui na manufatura, quando você aprende a montar os coletes, tudo, você aprende com o corpo, né, e isso muitas pesquisas sobre gesto na produção técnica, tanto no lítico quanto na cerâmica, mostram que a gente incorpora essas técnicas quando aprende, né, não é só porque a minha mãe falou para mim como eu tenho que fazer, ela me mostrou com o corpo dela e eu aprendi com o meu corpo a fazer aquilo. É diferente de eu pegar um padrão gráfico de pintura e copiar esse padrão. Eu posso copiar com uma técnica diferente, mas o resultado visual vai ser o mesmo, né? E é a mesma coisa das formas das vasilhas. Eu posso, às vezes, ter uma forma, copiar uma mesma forma, só que o jeito que eu fizer ela foi diferente. Então, por isso que muitos estudos de cerâmica têm focado mais nessa etapa da manufatura para pensar nessas identidades mais enraizadas, ao invés dessa parte que é tratamento de superfície, tudo que é situacional. Mas o foco nessa tabela, nessas explicações, não é assim não é dizer que isso é uma verdade sempre, o tempo inteiro. O foco aqui são nas relações das pessoas, né, esses marcadores sociais. Então, se muda a relação aqui na comunidade de prática, né, se de repente eu resolvo, olha, não gosto mais da minha mãe, da minha tia, não sei, vou mudar para outro lugar, quero me identificar como pertencente a outro grupo, vou aprender um outro jeito de fazer cerâmica, porque esse não dá mais. Isso pode ser feito, né, também. Ou então, aqui, eu quero que pela pintura a pessoa olhe para minha cerâmica e já saiba que grupo político eu pertenço, quais são as minhas alianças, etc. Vou pintar de um jeito específico que vai ser reconhecível. Isso acontece também. Ou então não, eu vendo a cerâmica para um monte de gente e eu quero que ela tenha um padrão que todo mundo goste, não vou me esforçar para colocar identidade nisso. Então essas coisas são variáveis, depende do contexto, depende da época. Por isso que não devem ser assim, levadas como uma regra, uma lei, mas são coisas que a gente observa em vários grupos ceramistas, né? Então é sempre um guia para a gente olhar uma primeira vez na cerâmica. E aí tem uma outra autora, que é a Valentine Roux, que aí para fazer aqueles conjuntos, né, que eu falei no começo, de tradição, face, não sei o quê, ela tem uma outra proposta. Ela pensa que para formar esses conjuntos de cerâmica tem que primeiro pensar nos grupos técnicos, que é a manufatura, né, o jeito que é feita a cerâmica, que ela dá vários exemplos, né, tá tudo em inglês aqui, mas, por exemplo, esse é modelado, ou seja, eu pego um pedaço de cerâmica e modelo ele do jeito que eu quero, da forma que eu quero. E esse aqui é roletado, eu faço os rolinhos de cerâmica, empilho e aí dou a forma, né, então são dois jeitos diferentes de fazer a manufatura, mas a hora que você vê aqui embaixo, elas podem dar a mesma forma de vasilha. Depois, e aí ela continua, então, o primeiro jeito para classificar seria essa manufatura, o segundo seria os grupos petrográficos, que quer dizer argila, o modo como ela é tratada, a pasta que a gente chama, né, que é depois de preparar a argila, juntar antiplástico, tempero ou não na argila, você cria um tipo específico ali de pasta, que pode ser analisada, a gente faz lâmina dessas cerâmicas, analisa no microscópio e tudo mais, e
vê que são tipos diferentes, tem a ver tanto com a argila que tem na região, quanto o modo como você trata ela, né? E aí, depois de identificado isso, né, esses grupos da pasta relacionados com a manufatura, aí sim ela pega as características morfoestilísticas, que é da forma da vasilha e da decoração, né? Tanto que ela mostra que dá para o mesmo tipo de manufatura, você pode ter duas tradições diferentes, né, usando o mesmo grupo petrográfico, a mesma pasta, só que faz formas diferentes. Ou então, manufaturas totalmente diferentes, com grupos petrográficos, pastas diferentes, mas que a forma da mesma, né? Então, todos os jeitos de complexificar o modo que a gente vê os conjuntos cerâmicos. Aí eu vou passar então para os povos caribes, só para as conclusões, para vocês verem como é isso na prática, né? Como poderia ser isso na prática. Eu fui em vários museus e, na verdade, eu não estudei a cerâmica arqueológica, eu estudei a cerâmica etnográfica, ou seja, aquela cerâmica que eu sei que povo produziu. Em vários museus tem, né? Então eu estudei só dos povos, não todos aqueles que eu mostrei antes, no mapa e na tabelazinha, mas só os que... Você passou a vida toda fazendo isso. Também. Mas só esses aqui são só aqueles que tinha cerâmica nos museus que eu pude ir, né? Então, foram esses, e alguns estão agrupados aqui, porque nos museus não diferencia quem é quem. Por exemplo, o Ayana e a Parai, que eu tinha falado lá no começo, né? Eles normalmente estão sempre juntos, porque no Brasil eles moram em aldeias juntas faz uns 100 anos já, então, e as coleções etnográficas são de 100, 150 anos, então, não dá muito para saber, né, a diferenciar eles. E aqui eu vou só circular alguns deles para gravar um pouco, foram os que eu juntei assim como sendo mais próximos um do outro, que eu vou explicando aqui, mas mais para frente vai estar mais claro, tá? Então, vou falar primeiro aqui, assim, né, da manufatura, né, pegando aqui como que é. Se for pegar aquele modelo da Rude, primeiro usar a manufatura como um diferenciador aí dos conjuntos, é um pouco difícil no caso da Amazônia, do Brasil em geral, porque tudo é roletado, né? Tudo a técnica de empilhar rolete, praticamente. Isso é muito diferente do contexto africano, do contexto europeu, que tem várias técnicas de fazer. Tem aquele modelado que eu falei, tem moldado a partir de um molde, tem outra que você bate na argila para ela ficar na forma de uma outra coisa, enfim, é uma variedade. E aqui a gente sempre reduziu muito a nossa análise a dizer que é roletado. Mas será que todo roletado é igual? E aí, quando eu fui lendo, né, sobre essas produções cerâmicas desses povos e observando um pouco as cerâmicas nos museus, deu para observar algumas diferenças. Agora, né, não sei o quanto essas diferenças são suficientes para a gente separar totalmente esse roletado, o quanto elas são importantes, e muitas delas têm aquele problema da gente não conseguir enxergar na análise depois, né, dos fragmentos arqueológicos. Não sei, algumas coisas não tem como analisar. A Valentine Roux, ela tem todo um método que ela acabou lançando agora de como analisar com detalhe essa etapa. Talvez a gente consiga, então, ter resultados mais aprofundados aqui no Brasil usando isso, mas ainda é uma coisa que tem que ser feita, né? E é muito difícil, é muito treino, a gente tem que ter uma amostra muito grande ainda para ver se isso vai fazer sentido aqui ou não, né? Então, aqui esse é o roletado clássico, né? Você faz primeiro uma base achatadinha de argila, vai pondo os roletes, juntando aqui com os dedos, e aí você alisa eles para juntar os roletes, depois que tá mais sequinho, faz um polimento com uma pedra, com uma coisa mais dura, e pronto, tá feita a vasilha, né? Tanto o Patamona, Macuxi e Acauaio, que habitam ali na região de Roraima e na Guiana, eles fazem uma coisa do mesmo jeito. Aqui nessa vasilha do museu dá para ver os marquinhas de rolete aqui nessa vasilha, que não foi tão bem alisadinha, né? Já os Waiwai, eles têm um pouco, uma diferença um pouco maior, assim, nisso. A base também é né, modelada ali, essa chapa circular, assim, mas aí os roletes são adicionados e um por dentro do outro, então eles ficam aqui na diagonal um do outro, mas depois segue a mesma coisa, né, junta, tudo mais. E aí que você vê, eles deixam a basezinha meio em pedestal, né, tudo. Cachuiana também, né, um tanto parecida aí com o Waiwai. O Estirió já tem um jeito um pouquinho diferente também. Essa base em pedestal, ela não é que nem aquela
Wai-Wai, que é a chapa, né, circular, e que eles só deixam ressaltada depois. Ela é um rolete mesmo, que é adicionado depois na base da vasilha, mas ela também é adicionada assim, por dentro do outro, né, como dá para ver aqui por dentro, eles ficam meio na diagonal. E aí os tirió, esses aqui são do Brasil, né, os de cima. Embaixo eles também, a parte que habita no Suriname, tem um pouco mais de detalhe no jeito que eles fazem, que é fazer esse cone, assim, né, primeiro. Então a vasilha final, ela vai ter essa forma dessa vasilha que está mostrando aí atrás. Mas primeiro eles fazem esse cone, empilhando os roletes meio na vertical mesmo, e aí depois, com um monte de movimentação da mão, tudo, faz virar essa forma aqui. O Wayana e Aparai também tem uma diferença um pouquinho entre eles, por causa de onde eles moram, né? Os Wayana que moram na Guiana Francesa, eles não têm tanto contato com os Aparai quanto os Wayana que moram na parte brasileira. E aí você vê um pouco dessa diferença também, né, na hora de fazer a vasilha. Na Guiana Francesa, eles fazem esse cone, assim, de base, e aí vão colocando o rolete. Na parte do Brasil, eles fazem já achatadinho, mas depois a forma fica um cone também, tá vendo aqui? Até virar de novo uma forma totalmente aberta, diferente dessa que foi aqui. Os Carina, outro grupo, né, ali pela Guiana Francesa, eles fazem também esse mais tradicional de empilhar verticalmente os roletes, mas os roletes são muito mais grossos daqueles observados lá em Roraima e tudo. E eles têm dois jeitos, pelo menos teve uma autora que observou dois jeitos de fazer, né, de juntar os roletes. Um é aquele tradicional de alisar, né, um no outro para sumir essa junção, e esse outro aqui, que ela coloca um pedacinho de argila entre os roletes e depois alisa tudo. O quanto isso dá para ver depois na análise arqueológica, que é uma questão, né? Não sei. E o quanto isso é importante, quanto isso é só uma variação de uma pessoa para outra, quanto isso influencia na tradição, também é uma questão, né, a ser colocado. E aí aqui, eu não vou falar da pasta, porque, enfim, ela é bastante variada entre eles, principalmente e adicionado bastante caraipé, que é essa casca de árvore queimada, ou areia, às vezes, ou só o mineral que já está presente na argila, né? Não adiciona nada, só trata ela. Mas um dado interessante é que nenhum deles usa cauixi, não tem nem relato deles usando cauixi, que era lá atrás, né? Estava lembrando que era uma das características da cerâmica arqueológica que eles associaram com os povos Caribe. Bem, passando aqui então, né, na forma das vasilhas, na decoração, dá para ver tudo meio junto, né? Dividir um pouco as vasilhas por tipo, pelo uso que se faz delas, né? Então, nesse primeiro uso, essas grandes vasilhas, às vezes tem 1 metro de altura, né? Já tem relatos de vasilhas enormes, para fermentar a bebida, principalmente, que é colocar, né, mandioca, ou milho, ou frutas, que deixa fermentando ali para ser usado em festas, né, depois. Então elas são grandes para fazer grandes quantidades mesmo, e eventualmente elas podem ser usadas também como urna funerária, né, depois quando alguém morre, às vezes o enterramento secundário, né, é feito dentro dessas urnas. E elas são normalmente, às vezes, decoradas, né, ou não. E aí, também, nas festas, são muito usadas essas vasilhas para servir essas bebidas fermentadas, né? Porque essa bebida fermentada não é uma água qualquer do dia a dia, ela é nesse contexto de festa. Então, é nesse contexto que você põe mais pintura, né? Deixa mais bonita a vasilha, de repente. E aí a gente vê bem uma diferença, assim, né? Do tipo de pintura, pelo menos entre aqui Carina, né? Que é muito esse vermelho com essas linhas pretas, assim, formando esses grafismos bem próprios deles. Wayana e Aparai já é diferente, né? Por fora é só essas faixas de branco, preto, vermelho, mas dentro é sempre essa também, que nem das Carinas, só que é um outro tipo de grafismo, né? As cores o uso das cores é diferente, o fundo é amarelo, a pintura é em vermelho e preto, ou às vezes, se o fundo é vermelho, a pintura é em preto e amarelo, e vai alternando. Já as Catuiana Tiriel não tem nenhuma decoração assim, muito, muito diferente, só uma resina que é passada, né, em volta delas, para poder ser usada
impermeabilizar elas um pouco, e as Waiwai, né, que são também bastante emblemáticas, assim, um estilo bem diferente, esse fundo vermelho com grafismo também bastante diferente aqui da Karina, né, você olha e você vê que não é a mesma pessoa que fez isso. Enfim, tem outras vasilhas também que são para armazenar bebida, por exemplo, tirar daquela vasilha grandona e deixar em algum lugar da aldeia para ser servida nas vasilhas menores, né, como essa daqui. A Kauai é bem interessante, que ela tem esse trançado em volta dela, né, que é uma coisa que tinha aqui, ó, nessa vasilha grande de fermentar, que é para ajudar a vasilha não rachar com a fermentação, que a fermentação produz um monte de gases e tudo que pode expandir a vasilha, né, e quebrar. Então, esse trançado em volta, ele ajuda a segurar a vasilha. E tem umas outras que são para colocar água também, essas de baixo, né, principalmente. E essa aqui, Karina, por exemplo, ela é bem parecida com uma garrafa de vidro do século XVII, e ela foi inspirada, na verdade, numa garrafa de vidro francesa, que se usava muito nas colônias, só que imagina, né, no século XVIII, XIX, você usando uma garrafa de vidro importada ali na região. Eles foram bastante, né, empreendedores, se for usar um termo moderno hoje, e copiaram a forma da vasilha e num material ainda que deixa a água mais fresca e quebra menos do que o vidro. Melhor ainda, né? Melhor ainda, e feito localmente muito mais barato. E aí essa vasilha foi usada por todo mundo ali no Suriname, Guiana Francesa, toda casa, fazenda grande dos colonizadores usava, nos bares usava, e virou parte do repertório Karina fazer essa vasilha. E eles chamam de Vatracan, que é water can, na verdade, lata de água, né? Lata de água. Então, assim, ver como as influências continuaram, né? Mesmo depois da colonização, essa interação entre os povos, entre as coisas, continua. As pessoas vão inovando, vão mudando a tradição ou vão fortalecendo a tradição também, né? As panelas de cozinhar, que são as mais do dia a dia, tudo, elas são normalmente menos decoradas porque elas vão no fogo, né? Então, um monte de pintura, tudo acaba saindo no fogo. E elas têm, né, os formatos um pouco mais parecidos. Aí é interessante observar aqui o caso dos Waimiri e Atroari. As vasilhas atuais deles são desse jeito, assim, elas são bem grossas, bem pesadas. Eu não mostrei como é feita a manufatura dela, mas ela não é roletada, ela é umas placas de argila que vão colando uma na outra e aí forma a vasilha, né? Bastante diferente das outras, mas não, só achei uma descrição e não tem imagem, não consegui analisar. E aí achei uma vasilha antiga deles no museu lá em Viena, que é toda decorada, né? Toda diferente, um pouco mais fina, tal, mas um formato um tanto similar. A gente vê também uma mudança, né? Que tem aí nas tradições, talvez. E aí outros tipos de vasilha, né? Aqui umas para servir alimentos que são mais como pratinhos, largas, elas às vezes também são bastante decoradas, e outros tipos que, né, cada povo às vezes usa de um jeito, né, para coisas diferentes, formatos bem diferentes, nomes inclusive, né? Então a gente vê aqui uma diversidade de vasilhas, de tipos de vasilhas. Aí então eu vou chegando para a conclusão, né? Como é que a gente, desculpa esses rojões aqui. Futebol. Futebol tá sempre aí. Né, como é que então a gente pensa numa cerâmica caribe, vendo toda essa diversidade aí, que a gente é bem documentada, a gente sabe quem fez, como fez. Vendo isso, como é que a gente pensa num estilo que pode ser associado a essa família linguística caribe e que a gente pode transportar para o passado, né? Porque se tem esse estilo caribe, a gente pode comparar com a cerâmica arqueológica e dizer, olha, realmente, essa cerâmica era desses povos ou não. Então eu faço umas comparações, assim, na verdade eu não consegui, né, acho que pelo que eu mostrei aqui, pelas minhas ressalvas, eu não consegui definir direito esse estilo único caribe, mas eu vi umas relações entre uns estilos e outros, que acho que pode ser interessantes para a gente pensar também as relações desses povos com povos de outras línguas, às vezes, e com determinados conjuntos cerâmicos, não todos aqueles que foram associados aos Caribe, né? Então eu fui pensando um pouco por partes essas relações e não do conjunto inteiro, porque isso eu achei um pouco mais difícil de ser feito agora, né? A gente tem poucos dados para isso ainda, eu acho. E aí aqui, né, voltando aqui no mapa
olhando eles distribuídos aí nos lugares para facilitar a visualização, né, mais ou menos onde eles estão hoje. O primeiro estilo, bem diferente, esse Waimiri Atuari, né, eles ficam aqui, que é a manufatura que eu falei que é bem diferente. Também ela é, né, a vasilha toda preta com essa resina, tem essa antiga também, que é um tanto diferente do resto das outras que a gente viu. Assim como esse conjuntinho aqui, a Kauai, o Patamuna Makushi, que acabei chamando de Circunroraima, é só pela região, né, porque eu achei poucas vasilhas de cada um dos povos, poucas descrições deles, e normalmente as descrições falam que, por exemplo, os Patamona faziam cerâmica também para os Akauai, e vice-versa, os Makushi também, então rolava muita troca dessas cerâmicas aqui. Outro conjunto bastante separado é dos Karina, que eles têm uma cerâmica muito particular, eles são grandes produtores até hoje, eles trocam com todo mundo na região, inclusive com os colonizadores, né, como eu falei sobre essa vasilha aqui de água. Empreendimento. E aí tem todos esses outros povos que eu acho que eles foram meio que um degradê, assim, né, de relações, porque desde aqui, mais da parte mais oeste para a parte mais a leste, tem formas que são muito parecidas entre eles, apesar da decoração ser bastante diferente, né, alguns nomes também das vasilhas, eu não falei tanto, né, mas os nomes que se usam para as formas, eles também ajudam a gente a pensar nas relações linguísticas entre esses grupos. E aí, né, também, então, essa é a relação entre os povos Caribe, mas será que eles também têm relação, né, com povos de outras línguas? E aí, para isso, eu tive que olhar para a cerâmica de povos que falam línguas Arauá, que moram ali perto, que tem muita relação com os Caribe, que foram os Palicura aqui na Guiana Francesa, e os Uauja lá no Alto Xingu, mais para baixo nem dá para ver no mapa ainda, né, só indiquei, e também de Tupi-Guarani, línguas de família Tupi-Guarani, que é os Assurini aqui no Baixo Xingu, os Waiapi no Amapá, e os Zoé que estão aqui, mais ou menos nessa região tal, do Pará. Fui fazer essa comparação só para tentar entender um pouco se também tem relação, independente da família linguística. E aí fiz algumas conexões, que é, por exemplo, a cerâmica Karina, às vezes ela tem muita semelhança com a cerâmica Palicur, que são os vizinhos ali. Como eles né, têm relações muito próximas desde muito tempo, então você vê aqui as formas das vasilhas são bem parecidas, né, em alguns tipos de vasilhas, e as decorações, muitas vezes se diz que tanto Karina quanto Palicur pegaram alguns motivos da cerâmica arqueológica Coriabo, que é uma cerâmica que às vezes não dá para, por muito tempo associada somente aos Karina, aos Caribe, mas né, atualmente tem se pensado que talvez não, né, ela pode também ter sido relacionada aos Palicur, então isso é uma coisa, acabou de sair um livro aí sobre cerâmica Coriabo, para quem quiser ler mais sobre o assunto, né, e ver a atualização desse debate. E também tem uma outra questão, que é essa cerâmica Karina, ela foi identificada num sítio na Guiana Francesa, que chama Sítio Eva II, que ele foi localizado no século XVII, datado do século XVII, que é de onde vem as primeiras descrições sobre a cerâmica Karina, e é quando você vê realmente a formação desse estilo atual Karina, né, com as formas mais ou menos desse jeito, o uso dessa pintura vermelha muito forte, e aí isso mostra pra gente a importância da gente olhar para esses sítios indígenas coloniais também, para entender esse passado recente dos povos indígenas, para então ir fazendo essa conexão com os tempos mais antigos, né, porque aquela cerâmica arauquinoide, que é arqueológica, ela está 1000 anos atrás. Realmente é difícil a gente fazer uma relação tão direta entre os Karina de hoje e essa cerâmica arauquinoide de 1000 anos atrás. Mas, de repente, se a gente for indo aos poucos, né, fazendo essa relação do presente para o passado mais recente até o passado mais remoto, talvez seja mais fácil da gente entender que tipo de relação de transformação aconteceu nesse tempo. Aí, em relação à cerâmica Waimiri Atuai, né, que ela tem essa manufatura modelada de placas. Outro grupo, outro povo que tem uma manufatura que não é roletado, mas que é esse modelado, né, pegar um monte de argila e empilhando, mais ou menos, são os Wauja, que é de língua Arawak, lá no Alto Xingu. Mas eles são muito distantes um do outro, não dá para fazer uma relação assim direta entre eles. É só para pontuar que são tipos de manufaturas diferentes do roletado, que é comum aí entre os outros povos,
né? E tem uma coisa interessante aqui, que faz pensar na relação entre os Walja e os Carina, mais distante ainda. Mas é pensar, por exemplo, que aqui, né, na região das Guianas, os Carina, eles eram os grandes produtores de cerâmica. Eles mandavam cerâmica para povos de língua arawak, inclusive. Até, de repente, não sei os Palicur, mas os chama arawak mesmo, né, na costa das Guianas, eles usavam cerâmica carina. E aqui no Alto Xingu a relação se inverteu, são os Walja de língua arawak que fazem a cerâmica, e os povos de língua caribe que moram lá, os Kalapalo, Bacairi não, Kalapalo, eles usam a cerâmica que é feita pelos Walja. E essa cerâmica, ela é assim, tem algumas semelhanças entre uma e outra no sentido de apliques homórficos nelas, elas têm muita cerâmica de formato de bichinho, né, apêndices, assim. Agora é uma questão a se pensar, né, se essas relações de Caribe com Arawak lá das Guianas, será que elas foram para o Alto Xingu, ou se elas se refizeram lá de alguma maneira, né, são questões interessantes de serem pensadas para essas cerâmicas. E aí também esse outro conjuntinho, né, que eu chamei de Circum Roraima, ainda não tem muita informação sobre eles, mas realmente relaciona com aquela cerâmica Rupununi, que eu mostrei anteriormente, que a Beth Meggers e o Clifford Jeffers identificaram nessa região, e que realmente ela pode ser associada a vários desses grupos, não só os Makuxi, como eles inicialmente colocaram, né. Pensando em outras conexões também, aquele outro grupinho, né, que eu circulei lá, que eu falei que é meio que um degradê aí de coisa entre o Waiwai, Catiana, Tirió, Waiana e Aparai. Eles, para mim, eles são muito mais próximos, na verdade, têm mais relações com os povos de línguas tupi-guarani, que moram ali perto, né? E eu vou mostrar um exemplo aqui, né? Os Oé e os Assurini, por exemplo, pensar na manufatura, né? Que é aquela coisa que é a mais enraizada de tudo, pensar que eles fazem essa base da vasilha desse formato cônico, todos eles, né? Aqui os Oé e aqui os direitos Assurini, no centro a gente tem aqui os Tirió e embaixo o Waiana, na Guiana Francesa. Isso não pode não significar muito, mas isso também às vezes vai de encontro com uma teoria da linguística, que a família Caribe teria se separado em algum momento do tronco tupi, principalmente de alguma língua da família da Tupi-Guarani, na família Tupi-Guarani é do tronco Tupi, que é maior ainda, mas particularmente essa família Tupi-Guarani teria dado origem em algum momento à família Caribe. De repente, essa é uma relação a ser investigada também, né, com maior profundidade, e se são justamente, de repente, esses povos desses que estão próximos aí, que poderiam ter alguma relação maior, né, para explicar essa teoria da linguística. Outra questão também deles é com as formas das vasilhas. Por exemplo, né, essa vasilha Waiapi, que eles mesmos dizem que copiaram dos Waiana e Aparai, que é essa aqui, essa forma aqui, chamam o mesmo nome que os Waiana e Aparai chamam essa vasilha. Mas os Assurini que estão lá embaixo, não tem nada a ver, né, assim, hoje com eles, também tem uma forma muito parecida, né? Então, será que isso é uma relação mais recente deles, já que os Waiampi, eles foram morar mais próximos dos Waiana e Aparai num tempo recente, eles foram expulsos também das terras lá no Baixo Amazonas e foram subindo para o interior, enfim, então pode ser uma coisa de troca recente das formas mesmo, não uma relação tão antiga quanto aquela da manufatura, né, que talvez possa acontecer. E aí, se pensar nas vasilhas básicas de cozinhar desses povos todos, né, incluindo a Zoé aqui, elas ssão realmente muito parecidas nas formas, né, tem um jeitinho mais arredondado tudo, que é diferente daquela carina, que é mais pontuda, né, deixa eu até voltar nela aqui. Ó, essa de cozinhar a carina, ela é mais angular aqui, tudo é um pouquinho diferente, né? Essa seria mais ou menos, né, um tal do degradê que eu falei e que, né, tanto a Iapia e a Surani quanto o Zoé têm uma forma parecida também na parte de cozinha. E aí, né, pensando arqueologicamente, essa cerâmica Waiwai tem sim relação, obviamente, a relação com aquela arqueológica Waiwai que mostrei no início, porque era uma aldeia antiga, né, realmente aquilo era uma ocupação recente Waiwai, então tem tudo isso, mas também
tem uma questão, né, da relação dos Wai-Wai com a cerâmica Conduri, porque eles moram em cima de um monte de sítio com cerâmica Conduri, tem muito ali, e eles falam, tem uma relação com essa cerâmica, né, ela, com aqueles apêndices, aquelas figuras meio zoomorfas que tem na cerâmica Conduri, que os Wai-Wai hoje em dia dizem até que pode ter uma relação com os xamãs deles de antigamente e tudo mais. Então é uma questão que não, apesar de não ter uma relação tão direta entre a cerâmica que eles fazem hoje com essa que a gente vê arqueológica, eles têm uma relação hoje com ela, e pode ser que no passado também tivessem, como eles mesmos dizem ainda, né? Então também a questão a ser investigada, por que mudou tanto, o que mudou nessa relação da cerâmica. E é isso então, gente, agradeço aqui por terem me ouvido falar por tanto tempo, espero que tenha ficado meio claro, agradeço, claro, todas as agências de fomento aí que possibilitaram, e as universidades, instituições que possibilitaram esse trabalho, né? E obrigada pelo espaço na divulgação aqui também. Espero que tenha ficado claro a apresentação. Ficou, com certeza. A gente tem umas perguntas que o pessoal deixou aqui, Melian, pra gente responder. Tá certo. O J. Silvério, novamente, perguntando quanto tempo mais ou menos levava todo o processo de cura. Acho que ele está se referindo à produção das cerâmicas. Perguntou será que tem uma pergunta anterior? Não, a anterior eu foi também aquela fiquei em dúvida complexidade. se essa pergunta ligada à produção é ligada à queima. Eu fiquei na dúvida do que ele está chamando de cura aí. Ou se ele quiser elaborar depois, mas se for em relação à produção, pode demorar vários dias para fazer, né? Porque a argila tem que secar antes de queimar tudo, e às vezes demora de 5 a 10 dias, dependendo da umidade do ar, da ventilação, tudo. Então, às vezes você leva o mês inteiro para fazer a cerâmica, pode resolver pintar lá na frente, né? Acho que tem um mínimo de uma semana, aí 5 dias, uma semana para fazer uma vasilha, mas pode se estender. Tem um comentário aqui do DMM falando que em Santa Catarina e no Nordeste existem pinturas semelhantes, que ele já deve ter visto, mostrando o imenso território histórico do tronco tupi em determinada época da história. Que pode fazer sentido, né? Pode. Eu não conheço muito sobre a cerâmica, sobre a arte rupestre, né, para dizer sobre isso. Mas, com certeza, eles ocuparam uma vasta extensão do território aí, todo o litoral do Nordeste até o Sul, a parte da Amazônia inteira. O tupi foi um dos que mais se espalhou pelo Brasil, principalmente. Por isso que a gente tem tanta informação sobre eles, né? Muito mais que os Caribe. Tem uma pergunta do Jefferson Foster sobre a pintura da cerâmica, se sabe se utilizam a mesma matéria-prima empregada na pintura corporal. Isso é, no caso contemporâneo histórico, em que se pode evidenciar isso nos corpos. Será que ele está falando... ele fala em termos de matéria-prima, mas será que também em termos de motivos utilizados na pintura corporal e na cerâmica? Que em alguns casos acontece, né? Sim, em muitos casos acontecem os mesmos motivos, mas tem umas diferenças, assim, apesar de algumas pinturas, algumas tintas, poder ser usado tanto para pintura corporal quanto para cerâmica, na cerâmica muitas vezes se usa um pigmento de base mineral, né, que depois de queimado ele fixa melhor na vasilha e dura mais tempo, porque tudo que é com base vegetal, que eles pintam depois da queima, com o tempo vai se apagando. E na pintura corporal normalmente é tinta vegetal, né, urucum, genipapo, até porque isso vai saindo com o tempo do corpo, né? Mas em muitos casos usa urucum também para fazer junto com uma resina, né, para deixar mais vermelha a vasilha, isso acontece. Sobre a pergunta do J. Silvério, ele estava falando da queima. Ah, tá. Eu também achei isso, porque muita gente usa o termo cura para queima. Ah, sim. Não, a queima ela dura algumas horas, né? Porque ela a queima dos povos indígenas no Brasil, né? Principalmente na Amazônia, eles não usam forno para queimar. Eles usam o que a gente chama de queima aberta, que são fogueiras que você faz. Você normalmente faz uma base de fogueira, põe a vasilha no meio, põe um monte de entrecasca de árvore ou lenha em cima, taca fogo e fica ali queimando por algumas horas, até atingir um máximo de temperatura, em torno de uns 800 graus, né, alguma coisa assim. Não é uma alta temperatura.
essa cerâmica, por isso que ela é um pouco mais frágil também do que uma que é queimada em forno, que deixa a argila mais dura, né? Eu sempre fico em dúvida como é que o pessoal controla essa temperatura. Não, tem muitos. É uma coisa muito difícil de fazer no céu aberto, tanto que é uma das etapas que mais tem, assim, elaboração de restrição, né? Muitos povos indígenas, na hora da queima, você não pode falar, tem que ficar muito quietinho, não pode fazer xixi, não pode um monte de coisa antes para não dar errado depois. E quando dá errado, é sempre culpa de alguma coisa dessas. A pessoa, né, falou demais, não sei, não estava quieta, uma coisa assim, porque é realmente difícil de controlar, né? Mas eles... A Lilian Panachuk contou uma situação assim, né, no presente, que eles tinham feito mais de 10 vasilhas e fizeram uma fogueira e viram todas as peças quebrarem em minutos. E ela falou que mesmo no presente, uma das moças falou assim, eu não estava me sentindo muito bem hoje, eu não estava legal, pode ter influenciado. Então, mexer com fogo bem, é sempre uma coisa, né? E a Lili, ela tem trabalhado bastante com queima, com forno, né? Com tudo. E vê que é uma coisa muito complexa mesmo de fazer, de controlar, assim, que tem um respeito, né? Pelo forno, por tudo, não só na queima aberta, então... Tem uma pergunta aqui do Thiago Falótico. Thiago, bem-vindo, Thiago. Thiago, ele é do IEA, da USP, é primatólogo, trabalha lá com os macacos prego da Serra da Capivara. Está perguntando as comparações, né, que você mostrou, né, os vasilhames, são entre cerâmicas para mesmo uso ou o método de fabricação é o mesmo independente do uso final do objeto? Sim, então, o método de fabricação é o mesmo, independente do uso final. E aí eu separei em relação ao uso no final, só para mostrar como as formas, elas têm relação com o uso, né, os tipos de forma, o tipo de decoração, mas o método de fabricação é o mesmo. Tudo roletado, uma vasilha grande, uma vasilha pequena, ela é feita da mesma maneira, né? Apesar de exigir umas habilidades diferentes aí das ceramistas. Eu acho que qual é o livro sobre cerâmica coriabo citado? E antes de você responder, o Jefferson Foster agradeceu a tua resposta, falou muito obrigada e parabéns. Obrigada. De nada, obrigada. Esse livro da cerâmica coriabo, ele saiu agora, a SAB fez a divulgação do livro, talvez dá para procurar o link para pôr aí, mas é um livro que foi um evento que foi organizado pela Cristiana Barreto, Helena Lima, Corinne Hoffman e o Stephen Rostan, que falou, né, das pesquisas atuais sobre essa cerâmica arqueológica. Eles lançaram esse livro que tem vários capítulos escritos por várias pessoas, inclusive eu escrevi um lá sobre a cerâmica carina, dá para ler, e atualiza um pouco esse debate do coriabo, né? Então, para quem tiver interesse, eu vou até dando uma olhada aqui se eu acho o link. Tem o Iberê Martins aqui falando que está achando muito interessante, que você está de parabéns, trabalho de muito fôlego. Obrigada, Iberê. Que ele quer parabenizar tanto a Cris quanto o Juca por trazer a Melian no sala de apresentação, e ele gostaria que você falasse um pouco sobre quais dificuldades você encontrou na execução da sua pesquisa. Das dificuldades. Essa é uma boa pergunta, a gente sempre tem, né? Eu trabalhei principalmente com análise de coleção de museu, né? E aí, para isso, eu viajei para vários lugares, um monte de museu aqui no Brasil, fui nas Guianas também, no Suriname, na Guiana Francesa. E no tempo que eu tive a oportunidade de fazer o sanduíche na Holanda, eu também fui para vários museus na Europa, né? Aproveitei isso. E a dificuldade maior disso é realmente saber o que os museus possuem, primeiro de tudo, né? Para saber se você tem possibilidade de pesquisar lá ou não, e depois ir acessar essas coleções, né? E aí uma terceira dificuldade, divulgar essas coleções, porque quando você consegue ir, eles te liberam a pesquisa, tudo, muitas vezes você tem muita restrição no uso das imagens que faz dos objetos e tudo mais, e aí para ilustrar a tese tudo, isso acaba prejudicando um pouco, né? Mas são todas questões muito delicadas, na verdade, do funcionamento dos museus e como eles estão se digitalizando, na verdade, então muitas dessas imagens estavam em produção quando eu fui fazer a pesquisa, e hoje em dia elas já estão disponíveis todas online, e muitas vezes você também não consegue ter o contato, né, com as pessoas dentro do museu, às vezes a reserva técnica está fechada, você não pode ir lá pesquisar, mas tudo isso são coisas
assim, próprias de cada lugar, né? E a gente tem que lidar com elas e só mostrar como é importante fortalecer essas instituições que estão guardando toda essa história, essa cultura material desses povos todos, né? E que precisam realmente de um apoio para uma pesquisa, para divulgar esses acervos, para que eles sejam mais pesquisados e tudo mais. Famosa pergunta. Melian, tem uma pergunta também do Iberê Martins, que eu vou fazer agora. Tem uma do Jefferson antes, mas eu vou puxar só por as duas coisas. Aí ele pergunta: o que você pode falar para quem está interessado em trabalhar com coleções dentro de várias instituições? É só um comentário mesmo. Bom, isso... E a minha pergunta para ti é que eu etnográficas. Então, a minha pergunta para você, completando a do Iberê, quais as contribuições que você trouxe do seu mestrado para o seu doutorado? Bom, começando, né, com quem quer trabalhar com coleções de várias instituições, o Iberê é meu colega lá no Museu da Amazônia, em Manaus, e a gente está participando desse projeto, né, que é para justamente catalogar a coleção que o Musa tem, arqueológica, tudo, e disponibilizar para o público, né, de maneira digital, online, para que as pessoas saibam que tem dentro do museu e possam ir lá pesquisar. E eu acho que é isso, né? Quem tem interesse em trabalhar com coleção de museu, não se acanhe com as faltas de resposta dos museus, que às vezes significa que uma pessoa está de férias, a única pessoa que está lá, né, cuidando das coisas, já está cheia de trabalho, está de férias, não consegue responder, ou está tendo um monte de outras demandas mais importantes, às vezes, né, mais urgentes ali em relação ao acervo, mas não desistam, porque é interessante para as instituições que pessoas vão lá e pesquisem os acervos delas, porque elas não dão conta de pesquisar tudo que elas têm, e sempre abordagens diferentes são importantes para diversificar a interpretação desses acervos, né? E as instituições, elas estão lidando com isso cada vez mais, querendo isso cada vez mais, e prazer também, Iberê. E aí a gente, né, e acho que assim, os museus, eles têm coleções muito importantes, às vezes a gente se esquece disso, a gente fica preocupado em escavar um sítio novo, né, em ver um sítio novo, mas tem tanta coisa já escavada, já guardada, que não foi analisada, ou que foi analisada assim anos atrás, e hoje em dia a gente tem técnicas, métodos de análise muito mais sofisticados, mudaram as interpretações sobre as coisas, então é importante a gente ir lá, rever essas coleções, e até porque elas contam parte da história da arqueologia, né? Como se eram feitas as interpretações, as escavações, tanto que a gente chega nesse impasse, né, de ver a tradição inciso-ponteada sempre foi associada aos povos de língua caribe, porque a gente vai vendo como foi construída essa tradição, e acho que tem muito trabalho que com a cerâmica arqueológica inciso-ponteado, né, que tá para ser feito para entender melhor como foi essa construção arqueológica da tradição, e que vai ajudar a gente a entender por que a gente interpreta as coisas de certo jeito. Então, acho que é um pouco isso, né? É importante valorizar as coleções de museus, ir atrás delas e estudar mesmo. Isso que você falou, Melian, é um negócio que a gente vem repetindo há muito tempo, né, na arqueologia. O pessoal geralmente, né, valoriza demais o pessoal que tem aqueles projetos de escavação e tal, e tal. Mas, principalmente os estudantes, né, que estão vindo para arqueologia pela primeira vez, ou estão indo para o mestrado, para o doutorado, que é aquele pessoal que quer ir lá, né, quer escavar um sítio novo e tal. E, cara, a gente não precisa realmente escavar, né, tem tanta coisa em museu, né, o pessoal da arqueologia tá olhando muito para isso agora, né, nesses últimos anos, nessa última década. Né, eu mesmo, eu estou trabalhando com coleção de vários museus do Brasil. O pessoal da paleontologia está fazendo a mesma coisa e repetindo isso daí, né? Gente, tem muita coisa em museu que nunca foi analisada. Ou coisa que foi analisada há muito tempo, há décadas atrás, e hoje a gente tem novos métodos. E a partir desses novos métodos, a gente consegue novas informações. Às vezes a gente, como que eu digo, a gente consegue mais informações além daquilo que a gente já tem, corroborando ideias que os pesquisadores antigamente tinham, ou então esses novos métodos vêm para mostrar que, na verdade, é outra coisa que a gente está repensando aquilo, né? Que aquele método de antigamente era meio limitado, então fez a gente pensar daquele jeito, e aí agora com novos métodos a gente está conseguindo ver coisas novas. Isso a gente está vendo pra caramba. Com certeza, e pensa também, né, que a maioria dos cursos de graduação está em instituições, universidades que têm seus museus de arqueologia e etnologia, que têm acervos muito importantes também, né? Então dá para estudar na sua própria instituição, né? Enfim. Precisa sair de casa para analisar um belo material e fazer uma bela pesquisa.
Sim, sim. Aí sobre a crise da contribuição do mestrado, né, para o doutorado, acho que a principal contribuição é que no mestrado eu aprendi a analisar cerâmica, né? Eu fiz todo um trabalho com uma cerâmica que já tinha sido escavada numa terra indígena também, do pessoal lá do laboratório, né, do LINT, que eu faço parte. Eles já tinham escavado essa cerâmica e estava lá para ser analisada. E eu fui lá e analisei. E foi aí que eu aprendi, né, toda essa teoria de análise de cadeia operatória, de interpretar e tudo mais, e eu levei isso para pensar um outro assunto no doutorado. Só retomando rapidamente, então, a pergunta aqui do da casa, não sei, né, sobre o livro. Então, tô deixando o link aqui no chat, tá, gente? Ó, vou colocar aqui agora, 1, 2, 3, foi. Então, quem tiver interesse nessa publicação, tá aí o link no... A gente tem vários comentários aqui, né? Pedro Oliveira agradecendo pelo conhecimento, né, que você tá passando aqui pra gente hoje. Jefferson tá aqui, né, parabenizando também, agradecendo. O Thiago, né, que você respondeu a pergunta dele, também tá parabenizando você. E temos aqui, a pergunta do Jefferson, né, que recentemente muitas pessoas têm utilizado do perspectivismo ameríndio na arqueologia. Queria saber o que você acha sobre a ideia dessa lógica dos corpos no caso da cerâmica. Eu acho que essa é uma questão que permeia muitos trabalhos sobre cerâmica realmente, né? Não falei nada sobre isso, mas as cerâmicas, assim, não só entre os povos ameríndios, né? Todo ceramista pensa na cerâmica como um corpo, praticamente, né? O nome das partes das cerâmicas, né, normalmente são relacionados a partes do corpo. Então, a abertura, né, da vasilha é chamada de boca, normalmente. A cerâmica como um todo, ela é chamada de corpo, propriamente, né, o corpo da cerâmica. A base, né, em algumas línguas indígenas, é chamada de bunda. A parte mais fina, né, antes da abertura da boca, é chamada de pescoço. A parte de diâmetro maior, chamada de barriga, às vezes. Então, tem muitas semelhanças nesse sentido. Outra semelhança também é na parte de decoração, né? A gente decora a vasilha cerâmica como um corpo, e acho que tem muitos trabalhos, principalmente da Cristiana Barreto, né? Que uma das editoras desse livro que eu indiquei, do Coriabo, ela fala muito sobre cerâmicas e corpos, principalmente se for pensar nas cerâmicas do Marajoara, né? Que ela estuda mais, que elas têm realmente as cerâmicas e urnas funerárias, elas têm o formato de um corpo, elas têm a cara, elas têm os pés, tudo mais. Então, assim, essa dimensão vai se dando de várias maneiras, né? Tem muitos trabalhos que falam sobre essa relação, enfim. Acho que eu não tenho muito mais a falar sobre isso, mas vocês podem, de repente, procurar numa próxima live, alguém vai falar mais sobre essa relação. Estou mostrando aqui então a capa do livro, né, do Curiabo. Que mais que a gente tem aqui? Então a gente tem a Luciana Feliciana aqui chegando um pouquinho atrasada, né, Luciana? Mas bem-vinda aí, a gente já está na reta final. Voltei. Voltou. A casa que está agradecendo, parabenizando pelo trabalho. Mariana Cassino também parabenizando o trabalho. O Silvério ainda está esperando a resposta sobre os slides. Olha, os slides estão no YouTube, né? Vocês podem ver. Eu não sei se eu conseguiria disponibilizar o arquivo, você diz, eu não sei. Aqui tem que lembrar que, né, muitas das coisas que a gente usa, a gente não pode passar por causa de direitos, né, e tal. Então, muitas imagens que eu uso são essas imagens das cerâmicas dos museus, né, eu posso deixar elas assim, eu posso mostrar em apresentações, né, porque elas são divulgação científica, mas de qualquer jeito elas não vão estar no slide numa qualidade maior do que as do YouTube, então é mais fácil você acompanhar por esse vídeo que vai ficar no YouTube. Bom, e para fechar, Cris? Assiste na tela grandona, né? Melhor. Calor, gente, desculpa. Tá quente. Vamos trocar, eu quero um calorzinho, aqui tá 12 graus. Bom, então para encerrar aqui, né, um último comentário aqui do Iberê. Lê pra gente, Cris. Apesar de trabalharmos juntos, tenho uma pergunta pessoal. Queria, se possível, que você comentasse sobre o que levou você a estudar as cerâmicas, principalmente essas cerâmicas zero. Acho que eu respondi um pouco isso nas perguntas anteriores, né? Que eu compartilho disso. Eu não sou assim tão afoita da escavação, apesar de gostar de escavar, mas eu gosto muito de um trabalho
laboratório, e acho que as reservas têm uma riqueza assim, de material que a gente realmente tem que estudar, e elas contam histórias muito diversas, né, tanto sobre quem produziu essas cerâmicas, como sobre quem escavou, quem organizou aquilo, e acho isso muito fascinante. E, enfim, acho que é um material muito rico para ser estudado e trabalhado. Vem para Manaus, Cris, calor mesmo. Olha, hoje eu estava comentando com as minhas amigas aqui antes da live que eu não conheço a Amazônia, mas cada vez mais tem crescido a minha vontade de conhecer e de, enfim, fazer alguma pesquisa na Amazônia. Vai que, né, uma conexão aí direta Portugal-Amazônia, quem sabe? Venha visitar, lá no Musa, pelo menos, estão sempre abertos a pesquisas e pesquisadores, até para conhecer lá, que é muito bonito. Obrigada Bom, pelo pessoal, convite. chegamos então ao fim de mais uma live das Arqueolives, do Arqueologia para a História, em colaboração com a Arqueologia Alternativa, da Cris Amarante. Agradeço a todos, né, que acompanharam a gente aqui, né, que fizeram perguntas também, né. Melian, você tem algum recado, alguma mensagem que você quer passar para o pessoal? Olha, acho que não, minha cabeça já está frita aqui, né, depois de tanto tempo falando. Busquem conhecimento. Eu acho que assim, né, estejam sempre abertos, acompanhem o canal aí, que acho que tem mostrado a diversidade de pesquisas que tem na arqueologia, os 2 canais estão sempre falando isso, né, acompanhem os canais dos museus, dos laboratórios de pesquisa que estão sempre dando novidades, né, sobre o que as pessoas têm feito aí, então acho que é isso. Algum recadinho, Cris? Hoje agradecer, Juca, obrigada pela paciência também, pelas adequações que tivemos que passar para essa live, mas estou feliz que aconteceu. Muito obrigada, Melian, por aceitar o convite. Novamente, parabéns pelo prêmio e pela pesquisa também, né? Que é muito pesquisas de âmbito regional, de dispersão, de conexão, pesquisas cada vez gada. Obrigada, Juca, pela parceria de sempre. Obrigada a vocês 2 pelo convite também. Sucesso. Eu sempre agradeço a colaboração e por ter aceito esse convite, Melian, pra gente aprender. A gente aprendeu bastante. Você, com esse seu trabalho, você faz uma coisa que eu gosto de defender na arqueologia. E que é uma das coisas que me leva a gostar tanto de estudar arqueologia, que é a gente entender toda essa diversidade cultural que os nossos ancestrais, né, tinham. Quando eu falo nos ancestrais da humanidade em geral, né, que a gente tem, todo mundo tem uma descendência aqui com o pessoal, mas enfim, eu acho que pra gente conseguir entender, né, como que a gente é hoje, né, por que nós somos tão diferentes ou similares, né, em vários aspectos, entre diferentes pessoas, entre diferentes grupos, a gente começa por aí, né, entendendo que essa diversidade já existia antigamente. E dentre essa diversidade, muitas semelhanças. Então, obrigado a todos, né, que estiveram por aqui com a gente. E é isso, pessoal. Então, muito obrigado a todos e vamos encerrando por aqui. Até mais.